Os funcionários da sua empresa precisam saber tudo que você pensa, aonde você quer chegar com a empresa? Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Olha só, gente, quem me acompanha sabe que eu gosto de combinar esse pensamento mais humano, organizacional, com a nossa vida pessoal. Porque eu acredito que comportamento é comportamento, independente se você está no ambiente familiar, entre amigos ou na empresa. A gente dá uma camuflada, mas comportamento é comportamento. Em casa, normalmente, não é tudo que o pai e a mãe deve comunicar para os filhos. Algumas coisas geram uma expectativa muito grande. Às vezes você e a sua esposa estão com ideias de fazer uma viagem, comunica para os filhos, acontece algo aí nesse meio do caminho, que pode acontecer diversos, imprevistos, a viagem não acontece, gera uma frustração nos filhos, e aí essa frustração, com o tempo, ela vai somatizando na mente da criança. Porque você combina de fazer uma viagem que não dá certo, combina de fazer uma segunda que também de repente não dá certo. E aí o que fica na cabeça da criança? Que o pai e a mãe prometem, não cumprem. Fica na cabeça da criança, às vezes, a falta de merecimento. A criança às vezes se sente culpada que aquilo não aconteceu porque ela fez alguma coisa. Então, nasce ali um monte de questões. Então, existe a hora certa de comunicar. Em casa, quando aquilo já está mais ou menos certo, e na empresa não é diferente. Então, algumas coisas você precisa ter um filtro do que falar para os seus colaboradores. Porque, da mesma maneira que cresce e nasce às vezes essa frustração em casa, na empresa também pode acontecer. De repente você tem aí metas, desejos que você externa para a sua equipe, para toda a equipe, e de repente aquilo não acontece, pode brotar na cabeça, no coração da sua equipe, do seu colaborador, e essa empresa não está dando certo, não está conseguindo, prometeu isso, mas não cumpriu. É a mesma coisa. O ambiente é um pouco diferente, mas do ponto de vista comportamental, do ponto de vista emocional, brota questões na mente, no coração, tanto dos filhos quanto na empresa. Então, o ideal é você desenvolver uma metodologia que você consiga ir comunicando em doses homeopáticas, inclusive determinadas coisas na empresa é melhor você comunicar de uma vez só. Por exemplo, se você vai acabar com o café da manhã, se você vai acabar com aquele espaço de lazer, enfim, tudo que você tiver que comunicar que for negativo, o ideal é você comunicar de uma vez só. Ó, gente, a partir de hoje não tem o café, não tem isso, não tem aquilo outro, está proibido isso, está proibido aquilo. Comunica isso de uma vez só. Não dê notícias negativas, entre aspas, homeopaticamente falando assim. Tipo, numa segunda-feira, a partir de agora não tem isso. Aí na semana seguinte, a partir de agora não tem aquilo. Na outra semana, a partir de agora não tem isso. Se você for criar um pacote aí de maldades, digamos assim, concentra tudo num anúncio só. Porque senão você vai criando aí na sua equipe um mal-estar gigante. Então é melhor criar um mal-estar de uma vez só do que criando o mal-estar, semana a semana. Agora, aquilo que você for fazer, comunicar para a equipe, que seja aí um pacote de bondades, já o pacote de bondades aí é diferente. Ao invés de você lançar o pacote de bondades tipo de uma vez só, o pacote de bondades você lança um pouquinho essa semana,
Ó, a partir de agora a gente tem um plano de saúde, aí na outra semana, ó, a partir de agora a gente tem cartão alimentação, aí no outro mês, na outra semana, a partir de agora a gente tem o Vale Compras. Então, o pacote de bondades lança sempre a prestação de maneira homeopática. O pacote de maldades, dose única de uma vez só, porque senão a pessoa fica lembrando daquela maldade e aí cria um monte de, na psicologia do trabalho, a gente chama contra-controle. É aquela vingança inconsciente, que às vezes o colaborador tem. Às vezes em casa também acontece com os filhos, quando a gente fica muito severo, às vezes corta isso, corta aquilo, vem ali também, às vezes, uma vingança, né? Alguma coisa acontece nesse sentido. Então, na empresa não é diferente, porque comportamento é comportamento. Então, gente, sempre que você tiver que comunicar algo, se for algo do ponto de vista estratégico, estamos indo nessa direção, a estratégia é essa, você tem que pensar ali, saber pensar da sua equipe, diretores, gestores, pessoas ali muito estratégicas para você compartilhar esse rumo, compartilhar esse compromisso e ensinar diretores, gestores, líderes como transmitir isso para o corpo, como transmitir isso para os colaboradores. Porque senão você vai ter todo um cuidado para comunicar para os seus diretores, gestores e líderes e de repente eles não vão saber comunicar para o corpo. Então, se você perceber que esses líderes, gestores e diretores, de alguma maneira, não sabem comunicar, comunique você se você sabe mais que eles. Se você tiver alguém na equipe que se comunica melhor, chama esse comunicólogo para poder te ajudar a passar, a comunicar a melhor forma portuguesa, a melhor maneira de transferir essa informação e comprometer ali um resultado. Então, isso é muito importante, porque se você falar demais, pode criar expectativas gigantes. E às vezes aquilo não acontece e vem logo depois uma frustração. Se você comunicar de menos, então nunca que é assim. A gente não tem uma receita de bolo, ó, faz assim. Passa muito pela forma como você vai passar. Eu acompanho muito alguns, né, comunicólogos assim, aqui nas redes sociais, e tem pessoas que têm ali, né, tem uma maneira de comunicar muito interessante e consegue alcançar a mente e o coração das pessoas. Então isso é muito importante, você ter essa estratégia de como comunicar, buscar esse conhecimento no sentido de como melhorar essa comunicação, mas a comunicação eficiente, ela começa com uma escuta, né? Você precisa escutar, ouvir, entender, para você poder conseguir passar para frente. Então, em relação a essas questões mais estratégicas da empresa, até aonde falar, você tem que ir sentindo aí a melhor forma de você falar e que vai ter um resultado positivo na equipe. Então, quando você começa essas comunicações, é importante você fala um pouco, fala menos. Fala menos para você sentir aquilo que você falou, qual a repercussão que teve ali junto da equipe. Porque às vezes você fala muito adiante, de repente você tem um faturamento aí de 300 mil, você tem um desejo de faturar 1 milhão por mês. E às vezes aquele degrau é muito, muito grande, às vezes até para você mesmo. E para a equipe às vezes é gigante. Então a gente precisa ter essa sabedoria de até onde falar, até onde puxar, né, para poder aquela comunicação ela ter um resultado positivo, ao invés de você fazer, comunicar, às vezes externar o seu desejo e aquilo às vezes não transformar em ações que vão te ajudar a seguir em direção àquilo que você quer. Então é melhor falar menos. O menos é mais nessa hora. Ok? Então, um ótimo dia, muita paz.